Está começando nesta emissora o programa Mensagem da Cruz, da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Olá amigos, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade marcante, profunda e edificante na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Hoje é um domingo maravilhoso, hoje é um domingo de nós aprendermos a palavra do Pai e graças ao Senhor por esse tempo que Ele nos dá aqui para junto meditarmos na verdade. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as evidências da plenitude do Espírito. Então vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18, a palavra de Deus diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos orar nesse momento. Querido Pai Celestial, que alegria mais uma vez poder, nesta manhã, elevar a nossa voz até o Senhor. Como é bom saber que Tu nos ouve, Pai. Por isso, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, abençoa todas aquelas famílias e pessoas que nos escutam nessa oportunidade. Não permita, meu Pai, que haja dúvidas em seus corações, mas que Teu Espírito que inspirou essa palavra traga o entendimento espiritual, traga sabedoria, para que cada um deles venham a compreender, entender e crer na Tua palavra. É no nome de Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, quais são as evidências de uma pessoa que vive a plenitude do Espírito? Porque todos nós sabemos que sem a obra do Espírito Santo, o cristianismo não existiria. Não existe sequer uma pessoa salva sem a obra do Espírito Santo. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz a palavra em Romanos 8, 9, esse tal não é dele. E se alguém não nascer da água e do Espírito, também não pode entrar no reino de Deus. Por isso que todo salvo é regenerado, ele é habitado, selado e batizado pelo Espírito Santo, passando assim a fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, é a vida da igreja, né? Então, porém, quero que você saiba que nem todos os que têm o Espírito Santo estão cheios dele. Uma coisa é ser batizado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito como residente, outra coisa é tê-lo como presidente, aquele que governa, aquele que lidera as nossas vidas. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Quais evidências que comprovam que uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida controlada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele ordena o seguinte, no texto que nós lemos no início: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, por que ele diz aqui embriaguez, que fazendo contraste aqui com ser cheio do Espírito? Uma pessoa que ela se embriaga com vinho, obviamente ela vai ser controlada pela bebida na qual ela toma. Agora, uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela é controlada, ela é governada, ela é dirigida e ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo Paulo dá uma ordem negativa: não vos embriagueis com vinho. E uma ordem positiva: enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo ele faz uma comparação superficial e
estabelece um contraste profundo. Ele compara o poder exercido pelo vinho com o poder exercido pelo Espírito. Ou seja, da mesma forma que uma pessoa embriagada, ela está sob o poder do vinho, assim também uma pessoa cheia do Espírito, ela está sob o poder e influência do Espírito Santo. Porque o contraste ele está no fato de o vinho conduzir à dissolução e a plenitude do Espírito ao domínio próprio. Porque quem está cheio de vinho não pode estar cheio do Espírito Santo. E quem é dominado pelo vinho não pode ser dominado pelo Espírito. A embriaguez é obra da carne e conduz à escravidão e à morte. Mas, por outro lado, a plenitude do Espírito traz liberdade, traz vida e traz paz para os nossos corações. Segundo lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem deleite na adoração a Deus. Ela tem deleite. Porque uma pessoa cheia do Espírito, ela louva de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Adoração, meus amados, e gratidão são evidências da plenitude do Espírito. E por conseguinte, uma pessoa que não se deleita na adoração e se entrega à murmuração, à reclamação, não dá provas de que está cheia do Espírito Santo de Deus. Aquele que de fato creu, que morreu e ressuscitou com Cristo, esta pessoa, ela adora a Deus por quem Ele é, e ela agradece a Deus pelo que Deus faz, ou fez também na vida dela. Por isso que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o nosso coração se volta para Deus em alegre e santa devoção a Ele. Porque quando estamos transbordando do Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos a bondade de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida e agradecemos a Ele pelos seus gloriosos feitos. Queridos, em terceiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem relacionamentos transformados. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 5:19, falando entre vós com salmos. Essa expressão aqui, entre vós, ela fala de relacionamento e comunicação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem relacionamentos transformados, porque a sua comunicação, ela é regada pelo amor. Suas palavras são medicina para a alma. E uma pessoa cheia do Espírito, ela não fere a outra com a língua, mas enaltece e abençoa com a palavra de Deus. E as nossas palavras, elas refletem o nosso coração e desnudam o nosso interior. Por isso que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Então, amados, quando estamos cheios do Espírito, essas pessoas, elas atestam quanto o Espírito Santo controla a sua vida. Um cristão, uma nova criatura, aquele que creu na sua morte e ressurreição com Cristo, ele é cheio do Espírito Santo. E essa pessoa não é um crente de meia sola. Essa pessoa, por outro lado, é um encorajador, não um provocador de contendas. Porque a sua palavra constrói pontes em vez de cavar abismos. Em quarto e último lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem disposição para servir. A palavra fala que no versículo 21, Efésios 5:21, está escrito assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, o reino de Deus, maior é o que serve. Nunca aquele que está lá em evidência. Você quer ser grande no reino de Deus? Vai para o final da fila. Vai lavar banheiro. A cruz nos leva. A cruz nos condena a sermos homens e mulheres santos. Você é santo ou você é um crente? Para que você seja um santo homem de Deus,
é necessário que o Espírito Santo venha habitar no seu coração, venha fazer morada no seu interior. E qual que é a função do Espírito? O Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo é aquele consolador, aquele que nos conforta, aquele que nos nossos momentos de tristeza, ele vem nos proporcionar uma grande alegria, porque a grande alegria é Cristo. É Cristo. Então o Espírito Santo vai nos encorajar a olharmos firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amados, isso é tão maravilhoso. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Por isso que a igreja, por outro lado, ela não é espiritocêntrica. A igreja é cristocêntrica, porque Cristo é o Senhor da igreja. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que fomos atraídos, que fomos crucificados, que fomos mortos, sepultados e ressuscitados juntamente com Cristo, nós estamos em um lugar de descanso. O Espírito Santo que inspirou todas as pessoas para escrever as Escrituras, a palavra de Deus, ele também revela e interpreta ao nosso coração. Por isso que, quando nós abrimos as Escrituras, a pessoa do Espírito Santo, ela começa a nos orientar e sempre nos apontando para aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. Você e eu que cremos em nossa crucificação com Cristo, somos filhos amados do Pai. E temos Jesus como Senhor da igreja, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Então o Espírito Santo é aquele que nos capacita a testemunhar, não de nós mesmos. Hoje em dia é muito comum as pessoas serem curadas, vão na igreja dar o seu testemunho. Aliás, elas vão na igreja para serem apreciadas para as outras pessoas. Você nunca vai encontrar na Bíblia que quando uma pessoa foi curada, Jesus mandou ela dar esse testemunho de cura. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Por que você não vai lá no seu quarto, fecha a porta e de joelhos agradeça ao Pai? Mas você quer ir lá falar de você mesmo, né? Olha, eu estava com câncer, eu sofria muito, e não sei o quê, e fala uma série de coisas, e depois diz, ai, Jesus me curou. Aí todo mundo fala, nossa, essa pessoa é muito especial, essas pessoas formidáveis. Não é isso o propósito. Porque se nós começar a chamar as pessoas para darem testemunho, e em nossa comunidade muitas pessoas são curadas de diversas doenças, mas lá ninguém vai lá na frente dar testemunho, não. Lá nós pregamos a palavra, nós pregamos Cristo e a cruz, nós pregamos a verdade, doa quem doer. Nosso compromisso não é com religião, nosso compromisso é com Cristo e este crucificado. E o compromisso de Cristo é com pessoas. Por isso que um filho de Deus, uma nova criatura, cheio do Espírito Santo, jamais é arrogante, jamais ele é soberbo. Porque ele está crucificado. Estar crucificado significa que essa pessoa está morta. Morta com Cristo. Amados, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, jamais alimenta mania de grandeza. Porque ela morreu, ela está crucificada. Você é um filho de Deus cheio do Espírito Santo? Lembre-se, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, mas é uma ordem divina. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, a vida de todos os seus familiares, e venha fazer uma visita para nós na Rua Acre 260, bem no centro de Sidrolândia. Bom dia para todos vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.